Boa noite. Me chamo André. Moro em Campinas, que fica em São Paulo, mas a minha família é natural do Maranhão, inclusive eu, e viemos para cá há pouco mais de 30 anos. Bem, vou contar um caso que aconteceu com meu pai quando ainda morávamos no Maranhão, na época em que ele trabalhava como caminhoneiro para uma madeireira de lá. Inclusive ele me disse que viu um lobisomem 2 vezes, uma no Maranhão e outra aqui onde moramos atualmente, sendo o seu segundo encontro com a fera o mais assustador e longo. Porém, agora só irei contar um de seus casos, como se fosse ele contando para vocês. Eu trabalhei por 12 anos na Madeireira Paraná. Era uma empresa de 2 irmãos que há muito tempo atrás chegou em nossa cidade. Eu, como era mais esperto, logo aprendi a dirigir o caminhão e ganhei uma vaga como motorista. E naquela época não era como hoje, que precisa tirar carteira, estudar e fazer prova para só assim dirigir. Era tudo na base do sabe e não sabe. Se você aprendesse algo rápido e fizesse bem, ficava com cargo. Se não, trabalhava como peão. Pois bem, eu já trabalhava há 7 anos nessa madeireira e foi a primeira vez que vi um lobisomem, que me deixou profundamente assustado. Era maio de 85. Tivemos uma encomenda para o interior de um cliente muito conhecido nosso. Ele fez o pedido de 20 linhas e 80 ripas de madeira, que eram para fazer um galpão na sua fazenda. E como ele tinha seus trabalhadores, nem foi preciso ir com os da empresa. Por isso me dirigi até o interior sozinho. Quando saí já estava no final da tarde, e seria uma viagem normal como qualquer outra. Porém tive uns problemas. Assim que cheguei lá, o pessoal da fazenda começou a descarregar as madeiras, e até que foi um trabalho bem rápido. Só que quando fui sair, houve um incidente com o caminhão. Ele não ligava de jeito nenhum, e para piorar tudo, começou uma forte chuva que parecia que não ia ter fim. Mas mesmo embaixo de chuva, fiquei tentando botar o caminhão para pegar, mas nem sinal de vida ele dava. Até que depois de insistir muito, desisti e fui para o alpendre da casa, esperar o dono da fazenda chegar e voltar para a cidade com a carona dele. Bom, com isso as horas foram se passando, mas nada da chuva passar. E quando deu por volta das 7 da noite, já não havia mais ninguém ali perto de mim. Os caseiros foram dormir e os contratados da fazenda também. Temendo ser assaltado ou acontecer algo do tipo, fui para dentro da cabine do caminhão, que era velho e não dava nem para deitar os bancos como os de hoje. Mas para fugir da chuva e do frio, estava perfeito para mim. E depois de um tempo lá, acabei pegando no sono e só fui me acordar de madrugada, hora em que o lobisomem apareceu. Era por volta das 2 ou 3 da madrugada, quando fui acordado com o alvoroço dos animais. Gados, cavalos, galinhas, os bichos estavam feitos loucos. Quando me levantei do banco, percebi que a chuva já havia passado, porém tinha uma neblina que cobria toda a região. Nem a casa e nem a estrada dava para ver mais. Foi quando comecei a escutar passos na lama, de como se alguém estivesse próximo de mim. Olhei para um lado, para o outro, mas não via nada. Foi quando de uma vez senti algo grande e pesado subir na carroceria do caminhão. Assustado, eu me virei para olhar pelo vidro, e foi aí que vi 2 pernas tortas e peludas a meio metro de mim. A única coisa que nos separava era o fino vidro da cabine. Aquela coisa estava de pé, por isso não me viu quando me virei. Em pânico, lentamente voltei para a posição que estava e só fiquei ouvindo aquilo andar para lá e para cá, em cima do meu caminhão. Cada passo que ele dava era um balanço, muito assustador. Só depois de alguns minutos que aquela coisa novamente pulou para o chão e veio andando até chegar próximo da cabine. Foi até a porta, mas não vi a cara daquele bicho. Só vi seu cansaço, que era igual de um cachorro, só que mais alto e muito mais estranho.
Aquela coisa ainda rondou pela fazenda por alguns minutos, pois escutei seus passos na lama que tinha ali, e só percebi que ele tinha ido embora quando os animais começaram a se acalmar. Quando amanheceu, o dono da fazenda apareceu por lá, e só aí que peguei a sua carona. Enquanto voltávamos para casa, contei o que vi na noite anterior, e ele me contou algo muito assustador que nunca mais saiu de minha mente. Ele disse: desde a época da quaresma, que os caseiros dizem que viram um lobisomem rondando em minhas terras, e foram eles quem me aconselharam a fazer um galpão para pôr os cavalos. Senão, o bicho vai devorar tudo. Mas até agora ele não fez muita coisa. Só foram algumas galinhas e 2 cabras. Eu já vigiei o maldito, mas por algum motivo ele nunca aparece. Estou suspeitando que seja alguém conhecido. Pode ser um de meus caseiros ou algum de meus contratados. Na hora em que ele me disse isso, eu paralisei de medo, pois falei com todos que trabalhavam ali. Porém, não fiquei de conversa com ninguém, já que não sabia da índole de nenhum deles, e provavelmente um daqueles homens fosse aquele bicho que subiu em meu caminhão, e teria sido ele que o sabotou, já que depois de tudo, descobriram que estava faltando uma peça muito importante dele. O meu pai sempre nos conta esse seu relato, e até vemos o medo em sua fala, mais ou menos. Esse ele nos conta, porém o outro que irei mandar, poucas vezes ouvimos essa história, pois foi algo que assustou tanto meu pai que ele se recusa a lembrar daquele dia. Boa noite. Sou o André do relato anterior de meu pai, que aconteceu lá no Maranhão. Hoje irei contar o seu segundo caso do lobisomem, que foi mais assustador que o primeiro. Digo isso porque aquele bicho rondou nossa casa por várias noites e nos mudamos de lá por causa de sua presença diária, e ocorreu aqui, onde moramos atualmente. Bom, chegamos em Campinas em 1990 e viemos para cá porque a irmã de meu pai já morava em São Paulo e arrumou um serviço para ele. Era como cuidador de sítio ou caseiro, caso preferirem. E por alguns meses moramos com a minha tia, até o meu pai arrumar uma casa no interior. Bem, ele passou 2 anos naquele serviço de cuidar dos bichos e do sítio, até que o dono de lá faleceu e seus filhos resolveram vender as terras, e meu pai foi dispensado do trabalho. Mas com pouco tempo arrumou outro emprego, como soldador em uma metalúrgica do centro. E como morávamos no interior, todos os dias ele ia pegar um ônibus para ir trabalhar, que nunca o deixava perto de casa. Ele descia na beira da BR e seguia a pé para nossa casa em uma estrada de chão. A minha mãe dizia que era perigoso andar ali sozinho, mas meu pai, como sempre foi cabeça dura, nunca ouviu os conselhos dela, e ele continuou naquela labuta diária por várias e várias noites. O serviço dele como soldador terminava às 6 horas da tarde, mas ele sempre ficava preso no trânsito até umas 8 ou 9 da noite, sem contar nas extras que ele sempre fazia. E só por volta de umas 9 ou 10 da noite que meu pai chegava em casa. E apesar de perigoso e sombrio o lugar que ele sempre passava, nunca ouvi reclamar. E eu, minha mãe e meus irmãos dormíamos muito cedo e muitas das vezes nem víamos meu pai chegar. Lembro que tudo começou em setembro de 96. O meu pai primeiramente adquiriu um revólver calibre 38 e, como se não bastasse isso, depois de 2 semanas ele comprou outro e deixou na guarda de meu irmão mais velho, que na época tinha somente 16 anos, e eu ainda tinha 14, mas já mexia com essas coisas. Bom,
Foram vários ocorridos estranhos depois que ele tomou posse desses 2 revólveres. Primeiro, que ele começou a se reclamar demais do lugar onde a gente morava. Segundo, que sempre acordava ou eu ou meu irmão para a gente ficar na sala olhando pela janela, e nem sonhávamos em saber o que de fato acontecia ali, já que ele nunca falava nada. Lembro que teve uma vez que meu pai foi fazer uma extra e mandou que a gente fosse dormir na casa de minha tia. Outra que ele nos acordou e mandou que a gente fosse para o quarto dele, que era onde minha mãe também dormia. Naquele dia meu cachorro latia feito louco dentro de casa, e por um tempo achei que fosse para meu pai, mas depois descobri para o que meu cachorro sempre latia, e só tivemos a certeza de que algo macabro acontecia ali quando fomos acordados por tiros de revólver. Naquela noite fomos dormir bem cedo, assim como qualquer outro dia. A minha mãe trancou as portas e janelas e dormimos bem até certa hora, até que fomos acordados com 5 tiros, e depois dos tiros, ouvimos meu pai gritando lá fora, e seus gritos me gelam a espinha até hoje. Ele dizia: "Desce daí, seu maldito!" Nós, sem entender, ficamos dentro de casa apavorados, e após alguns minutos meu pai entrou e conversou com minha mãe. E aquela foi a última noite que dormimos ali, pois no outro dia de manhã mesmo, pegamos algumas roupas e fomos novamente morar com minha tia. E depois de alguns meses, nos mudamos para uma casa na cidade grande. E só quando a gente já estava adulto, que nosso pai nos contou o porquê de todo aquele alvoroço. Primeiramente ele contou do seu caso do Maranhão, e depois contou esse que tinha acontecido recentemente. Ele nos disse assim: "Tava com uma semana que eu sentia que alguém me seguia pela estrada de terra, e pensei que fosse bandido para me assaltar. Porém aquilo era estranho, pois 5 dias alguém te seguindo e nunca te roubar ou fazer nada, coisa boa não era. E para me proteger comprei um revólver, mas até aí estava tudo bem, até que certa noite eu vi um vulto preto passar de um lado para o outro na estrada, e daí eu tive a certeza que quem me perseguia era um lobisomem, e comprei até outro revólver para deixar em casa, pois também cheguei a ver ele próximo de lá, e teve até uma vez que mandei vocês vigiarem para mim, pois naquela noite ele estava por perto. Mas o maldito do bicho sempre corria, e a gota d'água foi naquela noite dos tiros, pois vi aquele demônio de cócoras em cima da nossa casa, bem em cima do quarto de vocês. Não quis falar logo para não causar pânico, pois tenho certeza que iriam ficar traumatizados, vendo aquele bicho feio olhando para vocês." Quando ele disse isso, tudo se encaixou, e entendi o porquê dele ter ficado estranho por um tempo, e do porquê meu cachorro sempre latia pro nada de madrugada, além do motivo daqueles tiros que ouvimos. Meu pai também disse que já fazia quase um mês que esse bicho rondava perto de nossa casa, mas que nunca nos atacou, pois sabia o horário em que a gente dormia e o horário em que ele chegava do serviço. E também porque ele era inteligente, pois sempre fugia quando meu pai estava por perto. Por várias noites eu fiquei com medo de dormir cedo, e sempre durmo tarde até hoje, e atualmente moro aqui na região mais movimentada da cidade, e torço para nunca ver um bicho feio daqueles. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.